Rádio Sintonia Esportiva, a sintonia campeã. A uva me deu o poder da escolha. E isso me permite ser livre, estudar na universidade ou em minha casa. Escolher fazer intercâmbio ou trabalhar assim que eu me formar. E agora, com um programa para futuros líderes do país, com bolsas de 100 por todo o país, serão selecionados e vão receber coaching, mentoria, estágio garantido e inglês gratuito por escolha, porque ela me dá todas. Atenção, torcida nordestina. Além dos campeonatos estaduais, vem chegando também o torneio regional mais disputado do futebol brasileiro. Estamos falando da Copa do Nordeste. Na Sintonia Campeã você acompanha a disputa de equipes de 9 estados pela Taça Orelhuda. A Lampions League com fortes emoções aqui na Sintonia Campeã. Copa do Nordeste. Só aqui na Sintonia Esportiva. Conhecer o CoutoCast, o seu programa sobre atualidades, esportes e música no mundo dos podcasts. O CoutoCast sai toda semana em eduardocoutorj.com e em todas as redes sociais você encontra ele como @CoutoCast. Aquele abraço e te espero lá! Na UVA, você escolhe a maneira de estudar que melhor se adapta ao seu perfil e à sua rotina. São 3 modalidades para você dar match: presencial, semipresencial e EAD. Na modalidade presencial da UVA, você encontra ensino de qualidade que capacitado, excelente infraestrutura com modernas salas de aula, laboratórios e espaços makers. Professores capacitados que darão suporte na sua trajetória. 4 campi para escolher onde estudar: Tijuca, Barra, Botafogo e Cabo Frio. Preços fixos e acessíveis durante todo o curso. Disciplinas trimestrais para maior imersão nos conteúdos. Disciplinas presenciais e ao vivo e online que possibilitam troca de experiências. Disciplinas online e interativa virtual para você acessar no seu ritmo com flexibilidade de horários. Programa de monitoria e nivelamento de matérias do ensino médio. Certificações intermediárias concedidas anualmente que comprovam as competências e habilidades já adquiridas. Curso de inglês e de liderança e empreendedorismo gratuitos. Conheça também as outras modalidades da UVA e fique por dentro de cada uma delas. Inscreva-se na UVA. Os maiores guerreiros do octógono estão presentes nas noites de sábado aqui na Sintonia Esportiva. Na Sintonia Campeã você curte todos os cards numerados do UFC, com muito mais análise, mais adrenalina e mais emoção. Se perguntarem onde você acompanha o UFC, garanta, eu acompanho o UFC aqui na Sintonia Esportiva. As grandes equipes do futebol nacional querendo uma vaga para a elite do Campeonato Brasileiro. Brasileirão Série B é aqui, na Sintonia. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Sábados e domingos, a sua rádio ferve com as emoções da Premier League, aqui na Sintonia Esportiva. Libertadores raça, Libertadores emoção, Libertadores é aqui na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. A uva me deu o poder da escolha. E isso me permite ser livre. Livre para estudar na universidade ou em minha casa. Escolher fazer intercâmbio ou trabalhar assim que eu me formar. E agora, com um programa para futuros líderes do país, bolsas de 100% em todo o curso. Os melhores serão selecionados, receberem mentoria, estágio garantido e inglês gratuito. Porque a UVA é a melhor escolha? Porque ela me dá todas.
RBX Filmes, sons em áudio e vídeo, redes sociais, organização e execução de eventos, performances artísticas, tudo isso em uma só produtora. Consulte-nos no Instagram, @RBX_Filmes. Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial. 20 ex-árbitros CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram, @De Olho no Apito. E não perca um lance às autoridades do futebol. Libertadores é raça. Libertadores é emoção. Libertadores é aqui, na Sintonia Esportiva. Sintonia Campeã. RBX Filmes, soluções em áudio e vídeo, redes sociais, organização e execução de eventos, performances artísticas, tudo isso em uma só produtora. Consulte-nos no Instagram, @RBX_Filmes. O campeonato mais valioso do Brasil tem destaque aqui na Rádio Sintonia Esportiva. É mata-mata do início ao fim e vale muito dinheiro. Copa do Brasil, com muito mais emoção aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Na UVA, você escolhe a maneira de estudar que melhor se adapta ao seu perfil e à sua rotina. São 3 modalidades para você dar match: presencial, semipresencial e EAD. Na modalidade presencial da UVA, você encontra ensino de qualidade que capacita você para o mercado, excelente infraestrutura com modernas salas de aula, laboratórios e espaços makers, professores capacitados que darão suporte na sua trajetória. 4 campi para escolher onde estudar: Tijuca, Barra, Botafogo e Cabo Frio. Preços fixos e acessíveis durante todo o curso. Disciplinas trimestrais para maior imersão nos conteúdos. Disciplinas presenciais e ao vivo e online que possibilitam troca de experiências. Disciplinas online e interativa plataforma virtual, usar no seu ritmo, com flexibilidade de horários. Programa de monitoria e nivelamento de matérias do ensino médio. Certificações intermediárias concedidas anualmente que comprovam as competências adquiridas. Curso de inglês e de liderança e empreendedorismo gratuitos. Conheça também as outras modalidades da UVA e fique por dentro de cada uma delas. Inscreva-se na UVA. O show de rivalidade nas arquibancadas e da emoção do futebol está aqui na Sintonia Esportiva. Ligue 1, campeonato francês é aqui na Sintonia Campeã. Quanto mais você acelera, mais rápido você chega lá. Respeite os limites de velocidade. Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Agora, na Rádio Sintonia Esportiva, você vai curtir o melhor dos esportes a motor. MotoGP, Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR, Stock Car, Fórmula E. Tudo em debate, agora, no Sintonia a Motor. Senhoras e senhores,
O Leão. Taylor Leão. Muito bom dia! É muito bom estar com você aqui na Sintonia Esportiva neste domingo. Domingo, dia 26 de abril de 2026. Sim, senhoras e senhores, está terminando a agonia. Falta só mais uma semana para voltar a Fórmula 1. O circo da Fórmula 1 voltar nas manhãs de domingo e depois fugir de novo, porque vai ter mais 2 semanas de pausa. Mais 2 semanas de pausa. O intervalo entre uma semana e outra vai ser um pouco maior para termos mais uma etapa da Fórmula 1. Domingo que vem, 5 da tarde, tem o Grande Prêmio Miami e teremos um domingo de pausa e aí teremos depois outro domingo de pausa e depois teremos no dia 22 o famigerado Domingo da Velocidade. Dia 24 de maio, teremos o Domingo da Velocidade, já tradicional na Sintonia Esportiva. Esse ano diferente, esse ano com as corridas simultâneas. Grande Prêmio do Canadá acontecendo na Fórmula 1 e as 500 milhas de Indianápolis acontecendo no Indianapolis Motor Speedway, na Indy. Dois eventos fenomenais que, claro, a Sintonia Esportiva vai ter uma cobertura imensa para essas 2 corridas. Primeiramente, eu quero deixar o meu bom dia, o meu cumprimento a ele. Bom dia para você, Saulo Bastos. Seja bem-vindo a mais uma edição do Sintonia Motor. Saulo Bastos. Ok, Taylor. Muito bom dia, Taylor. Muito bom dia, Eduardo Couto. Muito bom dia, sintonizados. Taylor, 26 de abril, parece mentira, né? Quase um mês após o nosso último encontro para um GP, vivemos a expectativa de voltar, né? A retomada do campeonato, né? Para que essa que vai ser a 4ª etapa do Grande Prêmio de Miami. E por que, Taylor e sintonizados, é tão importante esse GP? Porque esse GP ele vai marcar praticamente a reabertura do campeonato após 3 etapas eivadas de polêmica. Muito aconteceu e pela primeira vez, né, nessa história de 76 anos da Fórmula 1, a FIA teve que baixar a cabeça e promover modificações no regulamento. E aliado a isso, as equipes, praticamente em sua integralidade, todas virão com muitas novidades para a pista. A McLaren disse que terá um carro praticamente novo, praticamente do zero, para tentar, assim, reduzir a vantagem, né, que Mercedes e Ferrari impôs. Outra equipe que também deverá ser extremamente competitiva é a Red Bull. Não que não tivesse, mas a Red Bull parece-me que também aposta em um pacote novo. Ferrari idem. E claro, a Mercedes não ficou parada. E o que dizer das equipes do fundo do grid? Ontem eu estava lendo que a própria Audi, né, providenciou aí, atualizações pontuais com receio das suas adversárias, leia-se, as equipes de fundo de grid, né, também trazerem, e assim a Audi ficava atrás. Então, abrem-se as apostas. O que será que vai acontecer, Taylor? Será que as equipes que estão na frente vão continuar na frente? Será que alguém vai conseguir dar o pulo do gato? Ontem nós vimos que a Red Bull copiou aquela famosa asa, obrigado minha filha, a asa Macarena, aquela asa da Ferrari que ela gira 180 graus e fica reta, né? Linda, por sinal, aquela ideia. Será que vai funcionar no carro da Red Bull? Enfim, muitas incógnitas que estão habitando a nossa mente. Mas uma coisa, Taylor e sintonizados, vocês não podem negar. Dessa vez, com muito mais força do que antes, a imprensa especializada e os fãs provaram que estão com razão. O fato de equipes e FIA e Liberty Media terem se movimentado para poder tentar apagar aquilo que vem sendo talvez a temporada do fiasco nessa estreia desse novo regulamento,
prova que não estávamos errados. A preocupação com a segurança, as confusas regras que foram introduzidas, todas foram objetos de ataques, né? E não foram ataques gratuitos, ataques no bom sentido para promoverem mudanças, porque o risco que nós estávamos tendo aí de um fiasco no campeonato, ele era gigantesco, mas ainda não passou. Vamos ver o que vai se suceder nas etapas seguintes, né? E que se realmente essas mudanças elas vão fazer a diferença, né? Volto a repetir, para você que não acompanhou a temporada até agora, mudanças que foram introduzidas de maneira tão abrupta, né? Muito profundas, regulamento de aerodinâmica, motor, largura de carros, etc., comprimento e gerenciamento de energia, e de repente nós, por muito pouco, não tivemos um acidente tão terrível com o Oliver Bearman na última etapa. Ele que na pista provou que as mudanças eram perigosas, algo que pilotos com mais experiência já tinham alertado. E esse é um risco, Taylor, que eu sempre gosto de colocar. Mudar as regras sem você escutar a opinião daqueles que fazem o espetáculo foi totalmente incoerente. Essa é a minha opinião. Exatamente, né? Totalmente incoerente. Outro detalhe também, né? Fica aí nosso cumprimento também a Raquel Fassania, que deu essa notícia há 2 semanas e que poderia ter essa mudança. Quando ela estava em Portugal, falou: pode ter uma mudança sim nas regras, e realmente, ao meio da semana, depois da fala dela, realmente teve a mudança de regulamento, né? A pontuação de regulamento, mudança de regulamento acontecendo ao meio da temporada. E outro detalhe também que eu queria ressaltar do seu destaque, Saulo, é o seguinte, né? É engraçado isso, né? A Red Bull era conhecida como ser uma equipe pioneira em tecnologia e aerodinâmica dentro da Fórmula 1. E agora eles estão copiando uma aerodinâmica da Ferrari, que é a asa Macarena, né? Depois que o Adrian Newey saiu, muita coisa mudou nos paddocks de Maranello. Um bom dia para você, Eduardo Couto, seja bem-vindo. Agora sim, seja bem-vindo a mais uma edição do Sintonia Motor. Só lembrando, né, que hoje, em virtude do jogo entre Chelsea e Leeds United, o Sintonia Motor está no YouTube, primeiramente, ao vivo, mais curto também, e teremos a reapresentação no domingo às 11 da noite e segunda-feira, meio-dia, serão as reprises. Segunda-feira, 1 da tarde, não meio-dia, 1 da tarde. Diga lá, Zaldo. Não, gente, perdoem a emoção do Taylor, que ontem ele esteve lá no tempo do futebol paraense. Mentira. Olha, a festa foi bonita, hein? Mas a festa foi bem bonita. A festa foi linda, mas o Cruzeiro, como sempre, jogou água no chope do Leão, mas enfim. É verdade. Mas enfim, foi uma grande festa realmente que aconteceu no Bainão. Mas eu quero desejar o meu bom dia para ele, Eduardo Couto. Seja bem-vindo a mais uma edição do Sintonia Motor. Hoje mais curto, daqui a pouquinho você vai estar em Chelsea Leeds United, Eduardo. Mas fala para nós um pouco sobre essas mudanças na F1. Domingo que vem tem o Grande Prêmio de Miami, vai ter o fim e a abstinência da Fórmula 1, mas nesse meio tempo também tivemos corrida da Indy, o Alex Palou conseguindo uma boa vitória lá em Long Beach. Também estamos tendo, na verdade, fim de semana de Stock Car e muito mais. Um bom dia para você, Eduardo Couto, seja bem-vindo a mais um Sintonia Motor. Tem que entrar a vinheta do Eduardo aí, ô produção. Entra a vinheta aí, rapaz. Sem vinheta, eu não entro. Eduardo Couto. Eduardo Couto. É isso. Bom dia, senhoras e senhores. Bom, antes de entrar no regulamento, eu queria começar a semana com uma reclamação. Aqui, acho que os amigos de bancada vão concordar. Queria até pedir desculpa de voltar nesse assunto. A gente comentou semana passada aqui um tema complicado, todos nós, que foi o falecimento do Josh Ametin nas preparativos, né, para as 24 horas de Nürburgring. Acabou nosso programa, tudo bem, a gente se chateia, a gente toca a vida. Eis que eu encontrei no domingo a seguinte manchete de um portal parceiro nosso, Cobre Automobilismo. A pessoa está acostumada, não deve ter sido o primeiro piloto que a pessoa viu ir embora, igual nós já vimos tantos outros.
Manchete. Acidente na pista acaba com o show de Max Verstappen. Como se o falecimento do piloto fosse uma coisa menor. Então, eu queria começar com essa reclamação aqui no dia, de que, caso nosso ouvinte tenha se deparado com isso, tenha ficado também chateado como eu fiquei, fique tranquilo, são exceções. Tem gente que ainda faz esse tipo de matéria caça-clique, a galera ir lá ver, com um nome grande, sem dar devida importância às coisas que acontecem. Eu queria deixar claro, isso é exceção. Nós aqui da bancada não concordamos com isso, não fazemos esse tipo de coisa. E a gente gostaria de não encontrar, igual você que está aí do outro lado ouvindo a gente, sintonizada, não gostaria de encontrar isso nos lugares. Então eu queria começar com essa reclamação e dizer que é raro, uma pena que tenha acontecido muito, né? Mas existe gente que faz esse tipo de matéria, espero que a gente não encontre. Só com essa reclamação, voltando para um tema duro, não gostaria de voltar, mas dizendo que existe esse tipo de imprensa, funciona em termos de publicidade e outras coisas. Não dê seu clique, eles vão ganhar menos dinheiro. É esse o nosso primeiro recado. Vamos voltar agora para o ponto do dia, que são essas mudanças no campeonato, né, das regras todas e tal. A Kelly acabou adiantando pra gente, né? E olha, eu acho que a gente vai ter uma mudança bastante significativa para a próxima corrida. Eu acho um erro a manutenção da corrida sprint, né? No sentido de que já não tem tempo direito de pista para o pessoal organizar as mudanças de regulamento. A gente viu algumas corridas que a gente teve, os 3 treinos livres. Ainda assim, a gente viu muito problema. Em Miami, a gente vai ter uma corrida sprint, sábado, 5 horas da tarde, né? Depois a corrida no domingo. Isso significa que a gente vai ter um treino livre. Foi esticado o treino livre para 90 minutos. Já ajuda, mas não resolve. Depois disso, a gente tem a classificação na sexta-feira para sprint. A sprint no sábado, desculpa, sprint a 1 hora. E a corrida e a classificação para a corrida às 5 da tarde, né? Eu inverti os horários. E depois a corrida no domingo. Isso me gera um problema muito forte, que é a ausência de testes, principalmente desse catatal de mudança. Pode ainda, tá velho, né? O termo, mas tá bom. De mudança que vem por aí, né? Não é pouca coisa. A gente tem, junto com essas mudanças, uma tensão nessa pista de Miami, porque muitas equipes não são muito chegadas nesse circuito lá de Miami, né? O pessoal gosta mesmo do circuito de Austin, porque eles têm mais informação da pista e tudo mais, né? Então, é uma pista que é mais recente no calendário, é uma pista que as equipes têm um pouquinho menos de informação para se adaptar, vem com pouco tempo para testar as mudanças de regulamento e talvez a gente veja alguns carros falecendo na sprint e não voltando domingo para correr. Igual a gente vê em outras categorias, isso acontece. O carro tem problemas na corrida sprint, acaba não largando na corrida principal. E é aquilo. Me dá a impressão desse ano de que o grid aumentou para inglês ver, né? Porque no final das contas, até agora, a gente não viu largar os 22 carros, pelo menos na pista.
Sempre ou largou alguém dos boxes, ou alguém não largou, ou não sei o quê. Então a gente ainda não viu, de fato, uma largada de 22 carros na pista. E isso é preocupante. E aí, talvez, na corrida principal agora, em Miami, devido a essas questões todas de regulamento, ou a gente vai ter uma sprint esvaziada por medo das equipes de alguma coisa com o carro. Então a gente já tem equipes que talvez não cheguem aí para sprint, enquanto do outro lado a gente talvez tenha carros que fiquem pelo caminho por conta da sprint para ir para a corrida principal. Isso no que tange ao público. Nas mudanças de regulamento, acho que a gente já comentou bastante. Eu acho e tenho a impressão de que vão fazer bem, vão ajudar. Agora, não resolve a totalidade do problema do regulamento. A grande questão é que faltou desenvolvimento do motor, faltou desenvolvimento de sistema e, para mim, faltou uma coisa que a FIA fez muito bem no EC, nessa junção do que é o modelo INSA com o modelo EC, que começou em 23, 24, 25 e agora esse ano já é a finalização desse híbrido da regra das categorias, e em 2027 finalmente vai ter unificação das regras, né? Do modelo de carros, do que cada um para, né, baratear, né, e facilitar que as equipes participem dos dois campeonatos. Então talvez, com uma mudança tão forte, fosse o caso de você ter essa mudança gradual. Eu achava que talvez fosse balela, né? Pensar que é só um motor, né? As equipes estão acostumadas. Mas, pelo visto, talvez tivesse sido a melhor decisão. É verdade, né? Talvez tenha sido a melhor decisão realmente, né? Enfim. Bom, próximo domingo teremos todas as emoções do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, circuito arisco, circuito de rua, que fica ao entorno do estádio Hard Rock Stadium, lá casa do Miami Dolphins. E quem está no YouTube está vendo agora o circuito sendo feito aí, o simulador de circuito feito pelo jogo de videogame F1 2025 da EA Sports. E, bom, dá para ver que é um circuito que favorece quem perdão, é o circuito que favorece quem tem o carro com mais aderência. Não precisa ter tanta velocidade assim. É um circuito um pouco mais travado, tal quais todos os circuitos, ou a grande maioria dos circuitos de rua da Fórmula 1. E esse vai ser um circuito de desafio, em especial para os pilotos mais jovens, a Isaac Hadjar, também ao próprio Gabriel Bortoleto. Também vai ser um circuito desafiador. Gabriel Bortoleto, que aliás está em Interlagos nesse momento, né, fazendo aí sua exibição também e a sua participação de honra dentro da Stock Car. Saulo Bastos, sua visão da corrida de domingo que vem, depois de 3 corridas no meio da madrugada, enfim, uma corrida em horário nobre no Brasil, 5 horas da tarde, depois da sesta do almoço de domingo, teremos aí então essa grande corrida, o Grande Prêmio Miami de Fórmula 1. De fato, Taylor, me acende, como eu falei há pouco, né, uma alerta de preocupação, né? Primeiro, mudanças no regulamento promovidas de maneira abrupta. Você deve recordar que na semana retrasada, ou seja, na segunda semana após o último GP, as equipes ainda não haviam definido, né, equipes e FIA, né, essa mudança de regulamento. Curiosamente, quando foi na segunda-feira, após o nosso Sintonia Motor, foi divulgado às 13 horas, né, horário local, que haveriam várias mudanças, né? Algumas para o classificatório, outras para o GP e tudo mais. E, na contramão disso, as equipes vinham trabalhando nas suas atualizações
Mas pense, faltando apenas 2 semanas para a próxima prova, agora uma, né? Vem a divulgação de que teremos 5 mudanças. E quem já tinha trabalhado em atualizações com base no regulamento original? Como é que fica? Então, o nosso queridíssimo Eduardo Couto levantou uma questão muito importante. A Fórmula 1 retorna para uma disputa em um circuito urbano, um circuito que é temporário. Ou seja, nós falamos sobre isso aqui e vimos o que aconteceu na Austrália quando, na volta de apresentação, o nosso queridíssimo... Oh, meu Deus do céu, não é o Lando Norris, é o... Oscar Piastri. O Piastri simplesmente perdeu o controle do carro por conta do software que leu uma informação errada, injetou potência no motor e ele foi ao muro e sequer largou. Algo que já havia acontecido com Verstappen durante o treino livre 2. E, vamos recordar mais uma vez, o acidente que gerou, né, que culminou com toda essa polêmica da nova temporada, ou seja, ele foi só o ingrediente final. Oliver Bearman vinha para fazer uma manobra de aproximação do Pierre Gasly e simplesmente o software do carro do Bearman entendeu como se fosse uma manobra de ultrapassagem. Por quê? Culpa do Gasly? Não. O software do carro do Gasly entendeu que ali tinha que haver uma redução de velocidade para recarregar a bateria. Olha que loucura. E com isso, no final de uma reta, ele reduz a velocidade, o Bearman acelera e para não ter um impacto que poderia ser muito negativo, muito violento, ele faz uma manobra evasiva e com isso ele roda a 220 por hora e atinge a barreira de pneus ali a mais de 40 metros do local da rodagem. E mesmo assim, com os pneus absorvendo uma parte do impacto da batida, o Bearman saiu mancando do carro, considera até um prejuízo mínimo diante do que tudo que poderia ter acontecido. Então, Grande Prêmio de Miami, loteria, não dá para você apostar em quem vai sair na frente, mas eu quero destacar uma coisa que me chama muita atenção e, na minha opinião, soa tão negativo quanto os jornalistas citados pelo Eduardo, né, que deram a mínima para a passagem prematura, né, do piloto nas 24 horas de Nürburgring, que é a falta de espírito esportivo da Mercedes. Leia-se, eu digo Mercedes porque quando o chefe da equipe me vem e faz declarações no tom que fez Toto Wolff, claramente me demonstra que há uma falta de esportividade muito grande. Toto Wolff está sendo totalmente incoerente em divulgar que eles são contra as mudanças que estão sendo promovidas. Por quê? Porque para a equipe dele está tudo mil maravilhas. E a principal fonte de ataque deles é a questão das equipes rivais poderem fazer upgrades em seus motores, né? O famoso ADUO, né? Ou seja, aqueles tokens que nós já conhecemos do passado, agora chamados de ADUO, e as equipes vão poder fazer atualizações. Meus amigos, nós precisaríamos de pelo menos, acho que um programa de 2 horas e meia, 3 horas, para poder explicar de maneira bem técnica o que significam essas mudanças. Mas na prática, vão ser feitas correções no sentido de que situações como ocorreram lá com o Bearman, com o Verstappen, não acontecem mais, gente. E aí falta o bom senso do Toto Wolff em criticar as mudanças. Pelo amor de Deus, Toto. Ganhar é bom, mas vamos ganhar com lealdade. Você está sendo desleal. Essa é a verdade. Né? Como é que ficaria a cabeça do eventual campeão mundial, seja ele Anthony, seja ele George Russell, né? Nessas condições? Olha, eu como profissional, eu não ficaria nada bem sabendo que eu ganhei em cima de deficiências técnicas que poderiam ter sido sanadas nos meus adversários. Então, para o bem do esporte, para o bem de todo mundo que acompanha, para o bem dos contratos comerciais, esse equilíbrio, esse reequilíbrio, ele deve existir sim. Primeiro, para preservar vidas, e segundo, para preservar a esportividade. Seria isso, Taylor. Quero ouvir do Eduardo Couto, que teve o
no discurso inicial, justamente a fala da falta de empatia por parte do jornalismo, né, por colocar algumas matérias tendenciosas e até sensacionalistas, as caça-cliques. Mas eu queria saber de você, Eduardo Couto, mais do que isso, a fala do Toto Wolff, né? Além dessa fala de jornalistas que acabaram sendo infelizes em colocarem a matéria da prioridade para a pausa de uma corrida onde o Max Verstappen estava, a fala do Toto Wolff quanto a isso, né? A falta de empatia que ele teve com a perda de um piloto dentro do WEC, o Eduardo. Pois é, o Toto Wolff também não foi muito bem. Aliás, ele tá com uma série de declarações essa semana bem complicadinhas, né? É aquilo, né? Ele chegou até a falar que os pilotos precisam reaprender a dirigir. Eu sempre escuto isso de um jeito bem... Eu esperava isso do Helmut Marko, né? Não dos... Pois é. Pois é. É tão complicado porque a pessoa que trabalha com piloto e sabe o quão duro eles dão, vai saber que não é é só reaprender a dirigir. Não é isso. A gente que dirige na rua não reaprende direito a dirigir. Óbvio que a gente vai se adaptando, tem 1 milhão de coisas que a gente se adapta, mas a adaptação é uma coisa, reaprender é outra. Sabe? E tanto que eu tenho muito medo do pós-acidente dos pilotos, porque eles precisam voltar a dirigir com uma condição diferente de qualquer um que, sei lá, teve algum tipo de situação, ou quebrou uma perna, ou o braço, alguma coisa, sabe que quando volta a dirigir é um tanto quanto complicado, né? Você começa a ter umas coisinhas um pouco diferentes ali para fazer quando dirige, né? É a mesma coisa aqui, só que aqui é o carro, né? No carro também, você vai se readaptar, mas muita gente tem na rua, né, no dia a dia, tem o seu modelo de carro preferido. Tem o carro que você não gosta porque te atrapalha, onde você vê virou um ponto cego, aí você não consegue dirigir direito com aquele carro. Tem carro que você não consegue medir porque tem aquela pontinha da bunda, é ruim de você fazer baliza, então tem gente que gosta de uma ponta um pouco mais reta, tem gente que gosta da ponta um pouco mais curva. Cada um escolhe o que quer. E quando a gente vê um chefe de equipe falando, eles precisam se adaptar, ou melhor, precisam reaprender a dirigir, me soa um pouco estranho, porque o profissional ele é o primeiro a ter o seu modelo de direção. Ele vai se dar melhor num tipo de pista, vai se dar pior em outro tipo de pista, vai legal aqui, vai legal lá. Agora, não necessariamente ele vai conseguir tirar o melhor de todos os carros que ele pegar. Porque não se adapta. É só ver o caso do próprio Hamilton quando foi para a Ferrari. O quanto que ele apanhou para ficar naquele carro. O quanto que ele teve dificuldade com o carro. Que não estava assim totalmente do jeito que ele gostaria. É a mesma coisa. Por melhor que o carro seja, e por mais que tenha condição, você tem duas opções. Ou o seu piloto vai precisar adaptar, pensar, rever o jeito que dirige. Isso leva tempo. De fato, daria até para entender um pouco o lado do Toto Wolff, mas não é assim que funciona, porque no fim das contas, não é uma adaptação que um piloto está fazendo porque mudou de equipe, porque teve... Não, todo mundo foi obrigado.
Tá todo mundo tentando fazer a sua parte. E no fim das contas, eu acho que nem as próprias equipes estão ajudando os caras. Porque esse tipo de declaração é uma falta de consenso geral. É uma FIA que, na hora que eles pedem questões de segurança, parece que a gente voltou. Tem aquela cena da reunião em 1990 que tá o Senna lá discutindo sobre a chicane que eliminou ele em 89. E aí o pessoal reclamou, não, questão de segurança, não sei o que, parará. Então eu discuti esse troço semana passada, aconteceu o que aconteceu comigo. Vocês parem com essa palhaçada, eu estou indo embora. E me dá a impressão de que a gente continua exatamente nesse mesmo esquema. Ah, segurança? Você está reclamando muito. Senta lá, Cláudia. Deixa a gente seguir a reunião. Sabe? Me dá um pouco essa impressão. Óbvio, eu entendo que tem um monte de preocupação e tal, mas nessas horas você começa a pensar, e eu já ouvi isso de alguns fãs de Fórmula 1, eu acho exagero, de fato, mas já ouvi algumas pessoas falarem de que a FIA está mais preocupada na segurança em termos institucionais, ou seja, não vou deixar a galera correr na chuva porque eu posso levar um processo porque o pessoal morreu porque estava chovendo. Agora, mas aí como o carro é novo, o pessoal não está sabendo dirigir, isso não é problema meu de segurança não, isso é um problema dos pilotos que não sabem dirigir. Aí fica complicado. Então, assim, tem uma questão geral aí, acho que envolve, assim, chefe de equipe, envolve, sim, a gestão da Fórmula 1. Agora, se tem alguém que não pode ser envolvido e que, no fim das contas, é quem tá levando pancada de todo mundo, são os pilotos, que estão lá jogados às traças. É isso, realmente, né? Fica aí essa preocupação, parece que certas coisas nunca mudam dentro da Fórmula 1. São 10 horas e 27 minutos neste momento, no horário de Brasília, melhor dizendo, no horário de Brasília. Estamos com o Sintonia Motor nesse momento mais curto, mais rápido, nesse instante para você curtir aqui na Sintonia Campeã. E com reprises também, horários alternativos. Hoje, logo após o NFL Draft, às 11h30 da noite, na Rádio Sintonia Esportiva. E segunda-feira, 1h da tarde, também para você curtir o Sintonia a Motor. Bom, vamos rapidinho aqui também, né, que daqui a pouquinho o Eduardo Couto vai estar presente em Chelsea Leeds United, na programação da Sintonia Esportiva. Vamos aqui rapidinho falar sobre a Stock. Ontem tivemos a corrida sprint da Stock Car e os treinos oficiais, e hoje teremos a corrida que valerá aí, então mais uma grande vitória acontecendo lá na cidade de São Paulo, mais precisamente em Interlagos nesse momento. O grid de largada da Stock Car está assim nesse momento. Guilherme Salas é o primeiro colocado, vai estar na pole position. Ele bateu o Nelsinho Piquet com um tempo de 1 minuto 38 segundos, 492 milésimos, e larga na frente na corrida da corrida principal da Stock Car no domingo. Com 296 milésimos atrás, Rubens Barrichello ficou atrás de seu companheiro de equipe na escuderia Bandeiras. Para fechar o top 3, Felipe Fraga, atual campeão da categoria, e Rafael Suzuki são os 5 mais rápidos da categoria e da classificação. A Stock Car tem um novo vencedor para entrar na história. Léo Reis, o piloto do carro 293 da Car Racing, foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada, também neste sábado, na corrida sprint da etapa de Interlagos. A Stock Car volta hoje à tarde. Corrida principal na etapa de Interlagos tem transmissão da TV Bandeirantes. Os 10 primeiros colocados da etapa de Interlagos da Stock Car são Guilherme Salas em primeiro, Nelson Piquet Júnior em segundo, Nelsinho Piquet. Em terceiro, o Rubens Barrichello. Quarto, Felipe Fraga. Quinto, Rafael Suzuki. Sexto, Arthur Leist. Sétimo, César Ramos. Oitavo, Gaetano de Mauro. Nono, Alfredinho Ibiapina.
10º Thiago Camilo, 11º Felipe Massa, 12º Léo Reis e o 13º Alan Kodaí. Eu já falei, ó, além dos 10, né? Então vamos seguindo aqui para os 20 primeiros, então. 14º Átila Abreu, 15º Gabriel Casagrande, 16º Sérgio Sete Câmara, 17º Ricardo Zonta, 18º Felipe Batista, 19º Lucas Cole e o 20º Renan Guerra. Eduardo Couto, antes de fazer sua despedida mais cedo, porque daqui a pouquinho você está indo para o jogo da Copa da Inglaterra, fala um pouquinho sobre a Stock Car e também a sua despedida. Valeuzão, Eduardo. Nos encontramos mais tarde no draft da NFL, logo após Atlético Mineiro e Flamengo. Eduardo, bom dia. E a sua visão da Stock nessa etapa de Interlagos? Stock voltando para Interlagos. Aliás, ontem a sprint foi muito boa. Eu dei uma olhada enquanto estava acompanhando aqui com o pessoal o jogo também do campeonato da Copa da Inglaterra, né? Ontem foi a primeira semifinal, hoje a gente vai para segunda semifinal. Vamos ter jogo único, hein? A gente vai ver aí o outro finalista saindo hoje. Resultado me pareceu uma corrida muito grande. A única coisa que eu tô achando estranho nesse grid da Stock é muito grande, são 33 carros. Eu fico até perdido com tanto carro, assim. Já foi uma época que tinha 20, 25, né? Agora 30 e poucos carros correndo. Bastante gente, bem cheio. E tá gostoso, né? E a grande questão que a Stock agora vem aí com a competição até um pouco predatória, é verdade. Mas tem agora a disputa com a NASCAR Brasil, que vem aí tentando brigar com a Stock como a principal categoria dos GTs, né, no Brasil. E eu acho que isso só melhora o espetáculo, né? Porque agora a gente tem opção, né? Tem outra categoria de GTs vindo forte, com grandes nomes também. E tô gostando da temporada. A corrida ontem em Sprint Interlagos foi muito bonita. Hoje deve ser surpreendente também, né? A única coisa que tá faltando é esse sprint de Interlagos passar também. Não só de Interlagos, mas de toda a Stock, passar também TV aberta, né? Fica restrito só a corrida principal. Mesmo que esteja disponível de graça na internet, né? É sempre bom o acesso também via TV aberta. E, se despedindo, galera, aquele abraço. Acabando a sintonia, vocês que estão aí no YouTube, é só trocar, ó, de um lugar pro outro. Troca o vídeo, já põe aí na playlist e vai acompanhar o campeonato inglês com a gente. Valeu, Eduardo. Muito obrigado pela grande participação. Ele que vai estar agora em Chelsea Leeds United para saber quem é que vai enfrentar o Manchester City na grande final da Copa da Inglaterra. Bom, só lembrando, né, passando aqui o calendário da Stock, essa é a terceira etapa da Stock Car que chega em Interlagos. Começou em Curvelo. Curvelo vai ter duas etapas, aliás, duas etapas em Curvelo do Circuito dos Cristais. O fim de semana aconteceu no dia 6 a 8 de março lá em Curvelo, Minas Gerais. A primeira etapa, a segunda etapa foi no dia 29 de março em Cascavel. Terceira etapa, dia 26 de abril em Interlagos. Quarta etapa no dia 17 de maio lá no Circuito Internacional Ayrton Senna em Goiânia. Quinta etapa, 21 de junho, Cuiabá. Sexta etapa, 26 de julho no Circuito de Velocitar em Mogi Guaçu, São Paulo. Sétima etapa em Cascavel, Paraná. Oitava etapa, 6 de setembro a definir. Nona etapa no dia 27 de setembro a definir. Décima etapa no dia 18 de outubro a definir. Lembrando que o calendário completo conta com 12 etapas. As últimas duas etapas ainda não tem nem data definida. Então fica aí essa preocupação também para a Stock Car. Passando então a classificação da maior categoria de carros populares do Brasil. Nesse momento já temos aí então a classificação da Stock Car após Cascavel. Felipe Fraga, o primeiro colocado com 218 pontos. Enzo Wesheimer vem segundo com 191 pontos. Felipe Massa em terceiro lugar com 183 pontos. Rubens Barrichello é o quarto colocado com 172 pontos. E o Rafael Suzuki vem na quinta posição com 170 pontos. Daí então, Saulo Bastos,
Ó, tem 5 etapas com local a definir, 2 com data a definir na Stock Car. Será que ainda rola o projeto Grande Prêmio da Amazônia? Vamos mandar lá para a Confederação Brasileira de Automobilismo para acontecer esse circuito, quem sabe em Belém do Pará, em Macapá, no Amapá, enfim, né? Fica aí essa expectativa para brincadeiras à parte, né? Mas eu não sei se você está acompanhando a Stock Car, se você está acompanhando esse evento excepcional que está acontecendo no Brasil. Taylor, a gente acompanha assim, e o que mais me voltou a me dar entusiasmo com a Stock Car é justamente o retorno dos motores V8, né? Após 20 anos de tradição, motor confiável, motor extremamente potente, entregando aquilo que a categoria merecia. E vamos lembrar que no ano passado houve uma tentativa de mudança, né? Chegaram a mudar os motores, mas foi um fiasco, gente, né? E a gente destaca, né? O Eduardo falou sobre a competitividade entre Stock Car e NASCAR Brasil. Eu penso que existe espaço para as duas categorias no nosso certame nacional. Entretanto, pela tradição, por tudo que nós já vimos, por disputas homéricas, por campeonatos muito disputados, né? E pela seriedade como a Stock Car hoje ela é encarada, né? Todo o profissionalismo, seria injusto você equiparar as duas categorias em face à grande dedicação que os empresários, né, equipes e pilotos entregam à Stock Car. A NASCAR Brasil é uma categoria jovem no nosso certame. Mas, como eu disse, tem tudo para evoluir cada vez mais, mas superar a Stock Car ainda é um pouco distante chegarmos nessa possibilidade. Mas tem um ponto que a NASCAR, e você falou agora dele, ela poderia vir a se tornar mais atraente, né? Justamente buscando pluralidades de circuitos ou locais para disputa. Volto a falar, a Stock Car ela é a principal categoria nacional, no entanto, a região norte e nordeste ela segue abandonada pela Stock Car. Alguns anos atrás, você deve recordar, e se não recorda, fique sabendo que chegamos a ter disputa lá em Salvador, na Bahia, circuito urbano montado ali, e era interessante, né? Mas depois, por cargas d'água, não sei o motivo exato, mas a ideia foi deixada de lado, e hoje nós vivemos esse contraste de nós termos o mesmo local recebendo 2 etapas ao mesmo tempo, né? Nada contra Interlagos receber agora e no final da temporada, porque Interlagos ele é inegavelmente o nosso principal circuito, mas tem muita gente boa surgindo aí, né, Taylor? Né? Goiânia que eu diga, né? O Circuito Internacional de Goiânia chegou aí alguns pequenos problemas que pessoas mal intencionadas quiseram exponenciar, mas não tem como você derrubar um projeto que foi criado por pessoas sérias, e a prova do comprometimento houveram problemas de estrutura? Houveram sim, meus amigos. Só que ao mesmo tempo que houveram, a organização do circuito tratou de corrigir. Não teve meio termo, não é para amanhã, não, é para hoje mesmo, é para agora. E isso foi um exemplo de dedicação, de comprometimento. Nós falamos agora há pouco sobre internet, né? E olha só, para você ter uma ideia, houveram chuvas na região do circuito onde foi disputado, né, a MotoGP Brasil, e pessoas mal intencionadas, utilizando-se de fotos criadas por inteligência artificial, alegaram que o circuito tinha ido no fundo, gente. Pelo amor de Deus, isso não aconteceu. Não aconteceu. Então, a Stock Car precisa olhar, a gente reitera isso, eu sei que é chato a gente repetir, precisa olhar com mais atenção para outros locais onde seria perfeito você receber, você levar a Stock Car. Por quê? Porque o público ia abraçar. E segue o nosso apelo. Eu, nascido e criado em Belém do Pará, né, e desde 2000 radicado em Macapá, no Amapá, Taylor, cidadão paraense também, cidadão belenense, a gente busca essa integração da nossa região com os certames nacionais. Eu vou dar um exemplo muito claro. Há alguns anos, quando o estádio Mangueirão foi concluído, se você não sabe, durante décadas ele ficou só na metade de arquibancada, mas veio um governador, salvo engano, o Almir Gabriel, e concluiu o Mangueirão,
Posteriormente, ele sofreu mais uma reforma, virou um estádio olímpico e passou a receber o Grande Prêmio Brasil de Atletismo, com públicos, domingo de manhã, com mais de 40 mil pessoas. Não é um público qualquer. Então, essa é uma prova de que o nortista, né, ele pode sim receber em braços abertos eventos de cunho nacional. E por que não cunho internacional? Há menos de 24 horas, o Mangueirão, estádio do Pará, recebeu um público gigantesco para um show internacional da banda Guns N' Roses. Cara, um exemplo de que a gente abraça, a gente vai, a gente curte, e é isso. Já vimos a Stock Car correndo, Taylor, a Stock Car Brasil correndo em estacionamento de aeroporto, algo que a gente já faz há muito tempo. Por que não criar um circuito temporário em Belém, em Manaus, que tem uma arena fantástica, a Arena da Amazônia? O que está faltando, né, para que a gente possa ser enxergado? Depois de mais de 30 anos, Belém do Pará, o Pará tem de volta um representante na Série A do futebol nacional, tá? Eu, mesmo sendo torcedor do Remo, acredito realmente que, se não houver uma mudança na mentalidade, o time vai cair, mas esse protagonismo de hoje, ele é importante, porque o Clube do Remo, ele tem uma média de público superior à de muitos times com tradição. O torcedor paraense, ele abraça os eventos. Então, fica esse registro, Taylor e amigos sintonizados. Não esqueçam da região norte, não esqueçam da região nordeste. Nós temos sim condições de receber esses eventos, entregar dedicação, público, carinho e fazer do evento algo surreal. Fica isso, Taylor. É isso, né? Fica aí esse recado aí do Saulo Bastos e mais também, né? Fiquem de olho do que o estado do Pará pode proporcionar, não só o estado do Pará, a região norte, a região nordeste pode proporcionar, né? Salvador deixou de estar na rota da Stock e, enfim, Recife pode ser uma excelente cidade, né, para receber, quem sabe, o circuito. Apesar do circuito de rua em Recife ia ser muito legal, realmente, né? Fortaleza também, enfim, né? São cidades que têm cenários paradisíacos e que poderiam ser cenários perfeitos para circuitos de rua. Enfim, fica aí esse detalhe e esse apelo também às prefeituras e até mesmo esse pedido de, quem sabe, de uma boa vontade por parte da organização da Stock, até mesmo da NASCAR Brasil também, a NASCAR Brasil que está procurando aí o seu lugar ao sol nesse momento. Bom, mas como aconteceu a corrida lá aconteceu a corrida sprint também, os treinos oficiais da Stock, hoje é dia de corrida. Se é dia de corrida, Saulo, temos que ter ela também, que já está presente. A Raquel Façanha não está presente no Sintonia Motor hoje, porque ela está em Interlagos, fazendo matérias para o Salto com Graxa e também para a Sintonia Esportiva. E ontem tivemos o upload de uma entrevista bem legal. Mais uma vez, temos ela e Reginaldo Leme, Regi, presente aqui na Sintonia Esportiva nesse momento. Que honra, e o Reginaldo Leme, que honra, hein? Que honra, hein? E ele vai falar um pouco, sabe sobre o quê, Saulo? Como foi que Reginaldo Leme ganhou o Free Pass, o seu sonho, Saulo Bastos, do Free Pass na Fórmula 1. Lembrando sempre que o Reginaldo Leme não precisa apresentar mais credencial, não precisa mais fazer todo aquele trâmite burocrático para assistir a Fórmula 1. Se bobear, ele nem paga mais passagem. A FIA paga para ele. A FIA faz questão dele estar presente na Fórmula 1. E o Reginaldo Leme falou sobre a sensação de estar acompanhando uma corrida de Fórmula 1 como espectador, Saulo. Assim como nós, meros mortais, Saulo Bastos, Reginaldo Leme também teve o seu momento de assistir uma corrida e não mais trabalhar em uma corrida, Saulo. Perfeito. Olha, Taylor, tô curioso para assistir isso, viu? Sem delongas, vamos ver que a minha curiosidade agora foi nível hard. Vamos acompanhar então a matéria nesse momento do Salto com Graxa aqui na Sintonia Esportiva, falando com Raquel Façanha, falando com Reginaldo Leme, a lenda da Fórmula 1, segundo a própria FIA. Vamos acompanhar aí então essa matéria excepcional que aconteceu lá
no paddock da Stock Car em Interlagos. Iniciando meu calendário 2026, voltando das férias com meu amigo Regis Leme, diretamente de casa, né? Autódromo do templo sagrado. Regis, fala pra gente agora de 2026, as expectativas, teus projetos, conta pra gente um pouquinho. Bom, assim, uma vez eu já saí da Fórmula 1 e ela veio atrás. Ela nunca sai de ti. Nunca sai. Não pela televisão, eu sempre deixei a Fórmula 1 via aberta. Não a Fórmula 1 e nem ela me abandonou. Tanto que eu tenho meu canal falando diretamente de Fórmula 1, tenho meus produtos, meus programas. Já fui à estreia na Austrália, vou em outros grandes prêmios esse ano. Acho que, por um lado, fiquei até mais assim, livre. Né? Porque pela primeira vez, por exemplo, na Austrália, o que eu mais comemorava, falava para as pessoas, é que pela primeira vez eu estava ali na Austrália sem trabalhar. O Regis, ele é uma pessoa, ele é tão querido, ele tem um berço, né? Ele é muito grande no mundo da Fórmula 1, que ele tem a cadeira dele cativa em todos os autódromos, né, Regis Leme? Obrigado, é isso mesmo, graças a Deus, né? Foram 53 anos só de Fórmula 1, né? Então, a forma como eu fui recebido, por exemplo, agora lá, porque vale lembrar que já nos últimos anos de Globo a gente não viajava, nos anos de Band a gente não viajou, ou seja, fazia lá, sei lá, os seus 7, 8 anos que eu não frequentava o meio, exceção as corridas de Interlagos aqui, que eu conversava com todo mundo. Então eu fui recebido lá como se fosse uma pessoa que ainda estivesse presente, né? Isso me agradou muito e ganhei essa da FIA, na verdade da Fórmula 1, né, através do Stefano Domenicali. Isso que basicamente é uma homenagem, é tipo de um troféu que diz que assim, a voz lendária da Fórmula 1 no Brasil. Né? Nossa, me emocionei quando eu vi. É muito bacana, depois, lógico que eu não ando com ela, mas posso te mostrar. Isso. Nossa. Então, além da Reginaldo Leme nesse momento, ele que tem, como já falamos aqui, né, tem o Free Pass e já falou aqui, né, que na época já de Band, na época de TV Globo, ele já não viajava mais, nos últimos anos de Globo ele não viajava mais, e agora ele teve o prazer de viajar até a Austrália para acompanhar uma corrida de Fórmula 1. Reginaldo Leme, que está comentando ainda na TV Bandeirantes, as corridas da Stock Car e da Indy também, né? O próprio Reginaldo Leme na estreia falou que era uma novidade para ele comentar a Indy, ele que acompanha a categoria, mas nunca teve a oportunidade de comentar uma corrida da Indy, e agora ele pôde comentar então e se mostra bem feliz e bem satisfeito com o momento em que vive. E lembrando sempre que o Reginaldo Leme também comenta a Fórmula 1 dentro da rádio Band News FM, né? Band News FM tem os direitos radiofônicos da Fórmula 1 e ele também dá os seus pitacos de Fórmula 1 por lá, Saulo Bastos. Olha, Taylor, o Regi dispensa comentários, mais de 40 anos dedicado à Fórmula 1, experiência agregada, amizades consolidadas e opinião respeitada. Eu estou em vários grupos de discussão sobre automobilismo no Facebook. E quando algumas vezes eu me deparo com algumas postagens de pessoas que... Quando eu na curiosidade, vou ver o perfil de quem está postando e vejo um rosto jovem, não que eu não seja, mas eu já estou caminhando para 50 anos, mas eu vejo um rosto jovem e diz assim, porque Reginaldo Leme está gagá. É de uma indelicadeza tão gigantesca, e eu prefiro ignorar esse tipo de opinião, porque Reginaldo Leme nos presenteou com momentos fantásticos na categoria. O fato de a FIA, Taylor e amigo sintonizado, reconhecer a importância do Reginaldo e dar a ele um acesso livre
a todas as etapas. E, salvo engano, Pedro, não é só Fórmula 1 não, né? É todos os eventos com a chancela FIA, quer dizer, não é para qualquer um, né? Ele pode entrar Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy, todos eles podem entrar. Porsche Cup também ele pode entrar, que faz tudo, parte né? da FIA. Então, só esse fato de já derruba qualquer tipo de afirmação de maneira contrária. Então, a Raquel foi abençoada com essa entrevista, mais uma vez, né? Mediante o trabalho da nossa colega, e não é a primeira vez que eles se encontram e ele sempre é amável com ela. Fica o destaque. Para você assistir inteiro, inclusive, né, Taylor? Basta você acessar lá o Salto com Graxa, né? Está crescendo cada vez mais o Salto com Graxa. Vai lá, youtube.com/Salto com Graxa, youtube.com/Salto com Graxa, ou então nas demais redes sociais, Instagram, Salto com Graxa, no TikTok, Salto com Graxa, no Facebook, Salto com Graxa, para você acompanhar as matérias especiais. Hoje vai ter a matéria completa da Stock Car. Também tivemos uma conversa, a Raquel conversou com o Lincoln Bortoleto, entrevista exclusiva do Salto com Graxa. Vai lá e acompanhe essa entrevista que tá bem legal. Bom, vamos fazer o seguinte, então, vamos aquele rápido intervalo, rapidão. Na volta tem Indy. Alex Palou venceu o GP de Long Beach, lidera a categoria e fica todas as expectativas para as 500 milhas de Indianápolis que vão acontecer exatamente há 28 dias. Estamos a 28 dias das 500 milhas de Indianápolis. Caio Collet está presente na corrida, assim como em toda a temporada. Teremos também a presença de Hélio Castro Neves, talvez a última participação de Hélio Castro Neves na pista em Indianápolis Motor Speed. Eu também duvido, eu acho que ele não vai largar o osso, não. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos em 2026. Entre em sintonia! Rádio Sintonia Esportiva, a sintonia campeã. A uva me deu o poder da escolha. E isso me permite ser livre. Livre para estudar na universidade ou em minha casa. Escolher fazer intercâmbio ou trabalhar assim que eu me formar. E agora, com um programa para futuros líderes do país, com bolsas de 100% em todo. Os melhores serão selecionados e vão receber coaching, mentoria, estágio garantido e inglês gratuito. Porque a uva é a melhor escolha? Porque ela me dá todas. Atenção, torcida nordestina! Além dos campeonatos estaduais, vem chegando também o torneio regional mais disputado do futebol brasileiro. Estamos falando da Copa do Nordeste. Na Sintonia Campeã você acompanha a disputa de equipes de 9 estados pela Taça Orelhuda. A Lampions League com fortes emoções aqui na Sintonia Campeã. Copa do Nordeste, só aqui na Sintonia Esportiva. Venha conhecer o CoutoCast, o seu programa sobre atualidades, esportes e música no mundo dos podcasts. O CoutoCast sai toda semana em eduardocoutorj.press.com. E em todas as redes sociais você encontra ele como @CoutoCast. Aquele abraço e te espero lá! Na UVA, você escolhe a maneira de estudar que melhor se adapta ao seu perfil e à sua rotina. São 3 modalidades para você dar match: presencial, semipresencial e EAD. Na modalidade presencial da UVA, você encontra ensino de qualidade que capacita você para o mercado, excelente infraestrutura com modernas salas de aula, laboratórios e espaços makers, professores capacitados que darão suporte na sua trajetória. 4 campi para escolher onde estudar: Tijuca, Barra, Botafogo e Cabo Frio. Preços fixos e acessíveis durante todo o curso. Disciplinas trimestrais para maior imersão nos conteúdos. Disciplinas presenciais e online que possibilitam troca de experiências.
Disciplinas online em interativa plataforma virtual para você acessar no seu ritmo com flexibilidade de horários. Programa de monitoria e nivelamento de matérias do ensino médio. Certificações intermediárias concedidas anualmente que comprovam as competências e habilidades já adquiridas. Curso de inglês e de liderança e empreendedorismo gratuitos. Conheça também as outras modalidades da UVA e fique por dentro de cada uma delas. Inscreva-se na UVA. Os maiores guerreiros do octógono estão presentes nas noites de sábado aqui na Sintonia Esportiva. Na Sintonia Campeã você curte todos os cards numerados do UFC, com muito mais análise, mais adrenalina e mais emoção. Se perguntarem onde você acompanha o UFC, garanta, eu acompanho o UFC aqui na Sintonia Esportiva. As grandes equipes do futebol nacional querendo uma vaga para a elite do Campeonato Brasileiro. Brasileirão Série B é aqui na Sintonia Esportiva. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Sábados e domingos, a sua rádio com as da Premier League, aqui na Sintonia Esportiva. Libertadores é raça. Libertadores é emoção. Libertadores é aqui, na Sintonia Esportiva. A Sintonia Campeã. A uva me deu o poder da escolha. E isso me permite ser livre. Livre para estudar na universidade ou em minha... Escolher fazer intercâmbio ou trabalhar assim que eu me formar. E agora, com um programa para futuros líderes do país, de 100% em todo o curso. Os melhores serão selecionados e vão receber coaching, mentoria, estágio garantido e inglês gratuito. Porque a UVA é a melhor escolha? Porque ela me dá todas. RBX Filmes. Soluções em áudio e vídeo. Redes sociais. Organização e execução de eventos. Performances artísticas. Tudo isso em uma só produtora. Consulte-nos no Instagram. @RBX_Filmes. Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram, @De Olho no Apito. E não perca um lance às autoridades do futebol. Libertadores é raça. Libertadores é emoção. Libertadores é aqui, na Sintonia Esportiva. A Sintonia Campeã. RBX Filmes. Soluções em áudio e vídeo. Redes sociais. Organização e execução de eventos. Performances artísticas. Tudo isso em uma só produtora. Consulte-nos no Instagram. @RBX_Filmes. O campeonato mais valioso do Brasil tem destaque aqui na Rádio Sintonia Esportiva. É mata-mata do início ao fim e vale muito dinheiro. Copa do Brasil, com muito mais emoção aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Na UVA, você escolhe a maneira de estudar que melhor se adapta ao seu perfil e à sua rotina. São 3 modalidades para você dar match: presencial, semipresencial e EAD. Na modalidade presencial da UVA, você encontra ensino de qualidade que capacita você para o mercado, excelente infraestrutura com modernas salas de aula, laboratórios e espaços makers, professores capacitados que darão suporte na sua trajetória. 4 campi para escolher onde estudar: Tijuca, Barra, Botafogo e Cabo Frio. Preços fixos e acessíveis durante todo o curso. Disciplinas trimestrais para maior imersão nos conteúdos. Disciplinas presenciais e ao vivo e online que possibilitam troca de experiências. Disciplinas online em interativa plataforma virtual para você acessar no seu ritmo com flexibilidade de horários.
Programa de monitoria e nivelamento de matérias do ensino médio. Certificações intermediárias concedidas anualmente que comprovam as competências e habilidades já adquiridas. Curso de inglês e de liderança e empreendedorismo gratuitos. Conheça também as outras modalidades da UVA e fique por dentro de cada uma delas. Inscreva-se na UVA. O show de elegância em campo, de rivalidade nas arquibancadas e da emoção do futebol está aqui na Sintonia Esportiva. Ligue 1, campeonato francês, é aqui na Sintonia Campeã. Quanto mais você acelera, mais rápido você chega lá. Respeite os limites de velocidade. Rádio Sintonia. Senhoras Muito e bem, senhores. sintonizados. Chegou agora o momento que eu mais gosto, afinal de contas, é aquele momento que a gente faz a nossa pausa na nossa programação para poder pedir um pouco da sua atenção. No seguinte sentido, a Rádio Sintonia Esportiva, desses pouco mais de 5 anos no ar, né? Ela é a idealização de um sonho da junção de um paraense com um carioca, e desse modo esses ideais se juntaram e surgiu aí a ideia de criar a Sintonia Esportiva, voltada para o esporte, tendo como sua principal fonte de inspiração ninguém menos do que o nosso eterno e saudoso Luciano do Vale, o homem que revolucionou o esporte na TV Bandeirantes. Na época era a TV Bandeirantes, aí ele aperfeiçoou, virou Band e pegou domingo recheado de esporte do início, logo cedo da manhã até às 23 horas. E aí veio a Sintonia Esportiva com essa mesma proposta, essa pegada de criar um ambiente voltado ao esporte, à família, né? Então, do futebol, ao voleibol, ao tênis, tudo você acompanha aqui na sua Sintonia Esportiva, que já viveu nesses seus 5 anos momentos marcantes, né? Afinal de contas, já transmitimos Copa do Mundo, já transmitimos 2 Olimpíadas, Pan-Americano, Campeonato Brasileiro, Espanhol, Inglês, Alemão, e por aí vai. Agora, claro, gente, é uma rádio que surgiu, né, muito mais da vontade do que das condições ideais para surgir, mas surgiu e vem crescendo a passos de tartaruga, talvez sim, né? Mas a gente tem o nosso espaço, né? A Rádio Sintonia Esportiva, ela é bicampeã, inclusive, Taylor, né? Salvo engano, ela é bicampeã invicta da Copa Acerj, né? Que é um campeonato disputado, né, no Rio de Janeiro. Derrotamos já gigantes do mundo da comunicação, sempre com humildade, mas com respeito ao adversário, mas fazendo o nosso. E se você gosta da nossa programação e de repente tem aí um produto, uma marca e um serviço que poderia até ganhar as nossas mídias, você pode trazer esse seu produto para a gente aqui. Vai negociar com você um valor justo, em que o seu produto, o seu serviço, a sua marca vai agregar a nossa programação, e com isso, retorno para você, retorno para a gente, e todo mundo fica feliz. Para isso, você vai entrar em contato com o nosso departamento comercial, levar a sua proposta, escutar a nossa. De repente, as duas cabeças pensando poderão chegar num produto, numa forma ideal desse contrato, e assim todo mundo sai ganhando. O Taylor vai confirmar agora quais os 2 números de contato do nosso departamento comercial para que você possa entrar em contato com a gente e assim iniciar essa negociação e assim agregar a sua marca à família Sintonia Esportiva. Taylor, com você? Você pode participar através dos seguintes telefones: 21 981 17 9861, 21 981 17 9861 ou 91 98443 7179. 91 984437179 são os 2 telefones que você pode participar e falar conosco aqui na Sintonia Esportiva.
exibir seu produto, sua marca aqui na Sintonia Campeã. Saulo? Perfeito, Taylor. Agora, se você não tem uma empresa, não tem uma marca, um produto e tudo mais, mas você quer colaborar com a nossa rádio, tá? Através de doações particulares, a gente também aceita, e você pode fazê-lo através da chave Pix sintoniaesportiva@gmail.com. Repetindo, Pix sintoniaesportiva@gmail.com. Qualquer valor que você puder disponibilizar para a nossa rádio, gente, nós ficaremos eternamente gratos. Afinal de contas, é o sinal de que você acredita no nosso trabalho e, claro, vai estar contribuindo aí para a manutenção e, quiçá, crescimento da Rádio Sintonia Esportiva no ramo econômico. Taylor, com você. É isso, e agora vamos passar um pouquinho sobre a Índia. Afinal de contas, tivemos nesse último fim de semana o Grande Prêmio de Long Beach na Indy, com a vitória dele, Alex Palou, conseguindo uma boa vitória lá nas ruas da Flórida nesse momento, conseguindo aí sua vitória e conseguindo a sua liderança na classificação da Indy nesse momento. Alex Palou da Chip Ganassi, 205 pontos. Kyle Kirkwood da Andretti vem em segundo lugar com 188 pontos. David Malukas da Mershank com 142 pontos. E o Pato Ward da Arrow McLaren com 136 pontos. Essa é a classificação dos 4 primeiros colocados da Indy de 2026. O brasileiro Caio Collet está na 21ª posição com 59 pontos nesse momento. Então fica aí toda a expectativa também para a recuperação do Caio Collet, mas também tem um carro difícil, né? O Caio Collet é um piloto jovem que ainda está em sua vamos dizer assim, sua experiência, ganhando mais experiência na categoria nesse momento, com o carro da AJ Foyt, que é um carro considerado de meio de tabela lá na Indy, mas competiu 2 temporadas da Indy Next, antiga Indy Lights, pela HMD Motorsport, sendo vice-campeão em 2025. E outro detalhe também, Saulo, é que vale sempre lembrar que a Indy Next, a antiga Indy Lights, sempre revelou grandes nomes, inclusive nomes de pilotos brasileiros, como é o caso de Tony Kanaan e Hélio Castro Neves, que tiveram seu destaque na Indy Lights, foram para kart, na antiga Fórmula Mundial, e agora brilharam na Indy. O Tony Kanaan já se aposentou das pistas da Indy, hoje ele faz parte da direção da Arrow McLaren, da direção esportiva da Arrow McLaren, um dos administradores, e o Hélio Castro Neves também tem suas participações na Mershank e também participa apenas das 500 milhas de Indianápolis. Pode tentar o Penta no dia 24 e, se tiver a transmissão da Sintonia Esportiva, acredito que vai ter, porque já é uma tradição, todos os anos, desde 2020, a Sintonia Esportiva transmite a Indy 500, e se tiver esse Penta do Hélio Castro Neves, eu vou virar praticamente o Galvão Bueno, né? Talvez eu esteja até de óculos para ficar com óculos torto e rolar o é Penta para o Elinho. Mas enfim, brincadeiras à parte, a Indy também está acirrando e teremos aí toda a contagem regressiva para as 500 milhas de Indianápolis, melhor dizendo. Antes tem o GP de Indianápolis, antes tem também toda a expectativa para as demais provas. Se eu não me engano, ainda vai ter Grande Prêmio de St. Petersburg ou Grande Prêmio de Detroit antes da prova lá em Indianápolis. Eu tô falando em Interlagos porque tem esses rumores também da Indy um dia voltar para o Brasil, pode estar próximo de voltar ao Brasil, ainda mais com esse retorno à TV Bandeirantes e uma audiência até satisfatória, né, com o trabalho da Band, que manteve o trabalho linear que fez na Fórmula 1, enviando correspondentes aos Estados Unidos, com comentaristas que já vieram da Fórmula 1, com um narrador que já estava identificado com a Indy, que é o Jefferson Kern. Isso está resultando em audiências boas, audiências interessantes ao padrão da Indy,
né? Algo beirando 2 pontos, o que se esperava ter traço, meio ponto, 1 ponto, como vinha com a Cultura. Na Band a audiência já está aumentando e aumentando o número de corridas também, né? De 8 que eram previstas no início do contrato para 15. Então já tivemos aí praticamente a temporada inteira, quase que a temporada inteira vai ser mostrada na TV Bandeirantes da Indy nesse ano, Saulo. É um destaque positivo, né? E você falou sobre Interlagos, né? Há sim, acreditem, há sim conversas já acontecendo com a Prefeitura de São Paulo e a Indy para uma possível realização de uma etapa da Indy em solo nacional. Mas não seria apenas conversas abertas com a Prefeitura de São Paulo para que seja utilizado o circuito de Interlagos. Também tivemos aí na semana passada a visita de um dos CEOs, né, da Indy lá em Goiânia, visitando o circuito de Goiânia, internacional de Goiânia, e segundo relatos, ele gostou do que viu e a chance de termos uma etapa da Indy acontecendo em Goiânia, ela é exponencialmente maior do que em Interlagos, né? Claro, não duvidem do poder de fogo da Prefeitura de São Paulo quando o assunto é buscar para si um evento de porte internacional como esse. Mas vamos lembrar que Interlagos já tem contrato com a Fórmula 1, né? Salvo engano, até 2028, mas já existem conversas para estender esse contrato, e eu não duvido que vai acontecer, né? Mas seria um sonho a gente receber de volta a Indy em solo nacional. Lembrando que a primeira vez que aconteceu isso, né, foi ainda na época da kart, né? E o saudoso André Ribeiro batalhou, trouxe para cá, tivemos a disputa lá no circuito no finado circuito de Jacarepaguá, e ele venceu aquela prova, Teo. Lembra disso aí? Você lembra? Transmissão do SBT em 1996. Theo José Awad, que hoje está na TV Bandeirantes, narrou a vitória do André Ribeiro. Então, em 96 ainda era Indy, aí na edição de 97 virou a kart, a considerada a Fórmula Mundial no Brasil, a Championship Auto Racing Tournament. A última vez que tivemos a prova da Indy no Brasil foi em São Paulo, no São Paulo Indy 300, onde o circuito aconteceu no Sambódromo do Anhembi, e esse mesmo circuito acontece as provas da Fórmula E em São Paulo, então fica aí esse detalhe. É um circuito interessante, porém, eu estava acompanhando ontem de madrugada, né, porque, Saulo, você sabe, né, depois de um grande evento, né, mais uma vez... A adrenalina fica mil, né? A adrenalina fica gigantesca, eu demorei para dormir, então eu assisti parte do São Paulo Indy 300 de 2013, queria ver se Raquel Fassani apareceu em algum momento na transmissão, porque ela estava lá, ela estava lá justamente ao lado da Bia Figueiredo, falou comigo nos bastidores sobre isso, mas eu estava vendo que era um circuito muito travado, era um circuito pequeno e travado. Para um evento como Fórmula 1, impossível acontecer num circuito como o Sambódromo do Anhembi. Melhor não dar ideia, né? Porque vai que a FIA queira fazer isso. Vai que, né? Mas assim, era um circuito muito pequeno, muito acanhado. Eu ficava até pensando assim, como é que podem fazer um evento de grande porte, de monoposto como a Indy, num circuito tão minúsculo como era do Sambódromo do Anhembi. Fórmula E até vai, porque tem a questão da limitação de potência do carro, mas a Indy o carro vai a 330, por enquanto, né, 340, 350, por enquanto, na verdade, por hora, né? Mas, assim, os carros da Indy atingem a marca de 350 km por hora. Para rasgar uma pista que é tão estreita como a do Sambódromo do Anhembi, que fazia paralelo ao Deus me livre, terrível tráfego da cidade de São Paulo, né, lá na Marginal Tietê. Enfim, né, ficou aí esse paralelo, mas ainda assim foi uma experiência bem interessante que durou 4 anos lá em São Paulo, Saulo. De fato, e a gente fica com essa expectativa, né? E eu acredito, Taylor, que realmente vai se concretizar, né? Vamos ter sim uma etapa nacional tanto
ou que seja em São Paulo, mas é mais provável que seja em Goiás, em Goiânia, né? E a gente fica nessa expectativa. Taylor, aproveitando, já que você falou sobre a Fórmula E, essa semana nós tivemos, assim, na minha opinião, uma das gratas surpresas do ano, né? Em meio a tudo que vem acontecendo com essa polêmica de Fórmula 1, né? Regulamento, em meio à novidade positiva que a Indy vai começar a testar os carros que vão ser usados em 2028, mas aí a Fórmula E nos reservou uma surpresa agradabilíssima. Vamos lembrar que a Fórmula E atualmente corre com seus carros de geração 3, mas na última segunda-feira, lá no circuito de Paul Ricard, a Fórmula E ela apresentou o carro, o Gen 4, geração 4, e olha, é um carro que ele promete se aproximar muito dos carros de Fórmula 1, visualmente lindos, muito bonitos mesmo, mas há uma revolução fantástica em relação à questão da energia. Olha só, de 0 a 100 em menos de 5 segundos. Ô louco, cara, isso aí é simplesmente surreal. E prometem ter mais autonomia, ou seja, aquelas provas de no máximo 25 minutos, né, elas tendem a ficar um pouco mais maiores, um pouco mais extensas. Por quê? Porque o novo carro da Fórmula E promete ser muito mais eficiente. E, claro, é um atrativo para muitos pilotos que sabemos. Por exemplo, o nosso Drogovic, ele hoje está na Fórmula E, pilotando para a equipe Cadillac, né? Eu sou um dos entusiastas, inclusive, de que seria só um degrau antes de voltar para a Fórmula 1 como titular, pilotando para a equipe Cadillac, né? Que esse ano faz a sua estreia com a dupla de pilotos Checo Pérez e o Valtteri Bottas. E, assim, dentro de uma expectativa de uma equipe estreante, está indo até razoavelmente bem. Mas, assim, a gente vive esse período de expectativa. A Fórmula E, que não, até então eu tinha assim uma certa, não que não gostasse, mas não me chamava muita atenção, passou a me chamar muita atenção nos últimos anos, nos últimos 2 anos pelo menos, né? Já tivemos campeão, né, brasileiro por lá, e a Fórmula Indy, que na minha opinião, hoje nos campeonatos de monopostos, né, desses que fazem o sucesso para o público, está dando um banho na Fórmula 1, nesse aspecto, porque olha, gente, 4 etapas, Taylor, 4 vencedoras diferentes. Você já viu isso na Fórmula 1, Taylor? Eu não vi. Faz mesmo. tempo que eu não vejo isso. Aliás, essa temporada é um monólogo, né? Um monólogo da Mercedes. Né? Enfim. A gente espera que isso mude, Taylor. A gente espera que isso mude, né? Já fica o convite para o nosso sintonizado daqui a uma semana, tá? Você vai estar conosco, né? A partir das 16h30, mais ou menos. A gente vai estar já esquentando os motores para que a gente possa acompanhar as emoções, né? E eu espero que sejam emoções positivas do Grande Prêmio de Miami, apenas, veja bem, acreditem, apenas a 4ª etapa desse Mundial de Fórmula 1, que previa um total de 24 etapas. No entanto, tivemos aí o cancelamento do Grande Prêmio de Abu Dhabi e da Arábia Saudita. Por quê? Por conta do conflito bélico. Agora, Taylor, ponto importante, já há boatos de que teremos a realocação dessas 2 provas que não aconteceram, né, no final do ano. Inclusive, na minha opinião, uma aberração, né? Realocar no final do ano indicaria que nós poderemos ter 4 finais de semana consecutivos com Fórmula 1. E aí, dane-se o cansaço dos pilotos, dane-se o cansaço do pessoal que trabalha no suporte da equipe, engenheiros e toda a estrutura de logística que isso vai envolver. Mas essa proposta ela vem ganhando muita força nos bastidores e parece-me que as 2 etapas que não aconteceram agora, né, Abu Dhabi Bahrein e Arábia Saudita, poderão acontecer no final do ano. Você já imaginou se isso acontece, se isso realmente se concretizar, Taylor? A loucura que vai ser? Vai ser uma loucura, realmente, vai ser uma loucura. Bom, são 11h18, o Sintonia Motor vai chegando ao fim. Para você que está no YouTube nesse momento, depois da live, vamos reencaminhá-lo para Chelsea e Leeds United, jogaço para você acompanhar aqui na Sintonia Esportiva. Se você está nas reprise de domingo, daqui a pouco vem o que o Saulo gosta, as Love Songs, no domingão, na madrugada de domingo, e
para você que está na... antes tem uma pergunta aqui, Ó, o Max Pimenta mandou uma pergunta aqui, ó. Saulo, existe risco de tragédia com essa mudança de regra na Fórmula 1? Olha, eu vou deixar para você aqui responder aí, Saulo. Olha, bom dia, Max. Max, o nosso gestor, né? Max, sempre existe, Max. Infelizmente, a categoria hoje, ela trabalha no fio da navalha, né? Então, essas mudanças que vão ser promovidas, vão ser introduzidas já no Grande Prêmio de Miami, elas não são garantia de que nós teremos aí assegurada a possibilidade de 0 acidentes. Não, pelo contrário. O que está sendo introduzido é que, teoricamente, né, ou a inteligência artificial, ou enfim, o computador disse que seria o ideal para que os riscos para acidentes, tais como já vimos acontecer na última etapa, fossem menores. Mas vamos lembrar, meus amigos, que estamos falando de um circuito urbano. Ou seja, você saiu do traçado, é muro, né? E aí, conforme aonde vai acontecer, se acontecer e aonde acontecer, o risco para o piloto, meus amigos, é gigantesco. Por quê? Porque existem locais do circuito urbano de Miami que os carros passam de 300 por hora. Então, fica a nossa expectativa, a nossa vibração positiva de que isso não aconteça. E que, se acontecer, seja num ponto de baixa velocidade e, com isso, os danos sejam os menores possíveis. Taylor e Max Pimenta. É isso, tá? Então, toda a visão do Saulo Bastos quanto a essa mudança de carros aqui e quanto a essa mudança de regulamento também como um todo. Eu acredito que o risco diminui, ainda existe, mas diminui esse risco de acidentes maiores, né? Porque as panes na inteligência artificial, as panes de software vinda das inteligências artificiais estavam preocupantes, realmente. E aí, esses ajustes no regulamento podem ser decisivos até mesmo para a segurança, principalmente para a segurança dos pilotos. Bom, vamos encerrando o Sintonia Motor deste domingão, sempre com a mensagem sempre edificante de Saulo Bastos. Perfeito, Taylor. Meus amigos sintonizados, muito obrigado pela companhia de vocês hoje. Só podemos entregar a vocês um programa um pouco mais curto, mas sempre cheio de conteúdo, de verdades, de opiniões bastante esclarecedoras e, com certeza, aliadas ao que você espera, ao que você procura, né? E a mensagem de hoje vislumbra que nós tenhamos aí uma última semana de abril tranquila, que você possa se despedir desse mês de forma bem grata, porque tudo que a gente vivencia, sejam experiências boas ou ruins, elas são válidas para o nosso crescimento, né? E a mensagem diz o seguinte: cuide do que realmente importa. Tome um banho de sol, sinta o calor no rosto, abrace os seus filhos com calma, permita que o seu pet divida a cama com você, se isso te faz feliz, é claro. Desligue o celular de vez em quando, aproveite o presente, tire fotos para guardar momentos, mas não se esqueça de vivê-los. Assista seus filmes favoritos sem pressa e tome aquele café que tanto aquece a sua alma. Desfaça-se de energias negativas. Bloqueie quem pesa, reorganize o que está ao seu alcance. Mantenha a sua casa em ordem, porque isso reflete a paz que você busca dentro de si. Cuide de quem você ama. Cuide de você. E lembre-se, a vida não precisa ser complicada. Simplicidade e pequenos gestos têm o poder de transformar dias comuns em memórias extraordinárias. É com essa mensagem que eu me despeço, desejando a você e a sua família uma semana produtiva, de paz, equilíbrio, que você tenha paciência para lidar com os momentos complicados, desafiadores, que você tenha inteligência para desfrutar intensamente das vitórias que, porventura, irão acontecer. É isso, Taylor, é isso, Max, é isso, sintonizados. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. É isso, grande mensagem, que o seu domingo seja abençoado e seja muito feliz. Lembrando, na Sintonia Esportiva, nesse domingão tem muito mais futebol, daqui a pouquinho tem, na verdade já tá rolando, Chelsea Leeds United, depois tem Milan e Juventus, e logo após tem
à noite tem Atlético Mineiro e Flamengo aqui na Sintonia Esportiva. Eu volto logo após Atlético Mineiro e Flamengo no draft da NFL e na rádio às 11h30 da noite tem um Sintonia Motor logo após o draft da NFL. Próximo domingo, o Sintonia Motor vai entrar no ar mais tarde, em virtude da final da Superliga Feminina de Vôlei. O Sintonia Motor vai ser o pré-corrida do Grande Prêmio de Miami. Então, 3h30 da tarde, excepcionalmente, horário diferente. 3h30 da tarde, Sintonia Motor, domingo, 3h30 da tarde, porque às 5 tem o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. Infelizmente não estarei presente, Saulo, porque eu estarei na Curuzu para Paysandu e Botafogo da Paraíba, mas estarei acompanhando aqui durante a janela antes da bola rolar. Eu estarei acompanhando aí um pouquinho os nossos amigos e serei muito bem substituído. Eita, até... Que isso, gente, calma. Eu falei que você muito bem substituído pelo Jadir Alves. Nesse momento estará no meu lugar. Ô, cara, olha só, cara. Olha só, cara. Ô, cara, é porque, olha só, motor não é tudo, cara, sabe? Mas, enfim, eu vou ter a honra, cara, de te substituir, viu? Tá legal, pessoal? Tá legal, pessoal? Ô, cara, valeu, cara. Valeu, Saulo. Obrigado a todos. Obrigado a todos e até a próxima. O Sintonia Motor volta próximo domingo, 3h30 da tarde, aquecendo os motores para o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. A todos, muito obrigado e até a próxima. Em 2026, entre em sintonia!